Seja bem-vindo à 267ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que é o seguinte: resolva a inequação trigonométrica. Menos raiz quadrada de 3 sobre 2 é menor que cosseno de x, que por sua vez é menor do que meio, considerando que x tem que ser maior ou no mínimo igual a zero e menor ou no máximo igual a 2π. Bom, gente, para resolver essa inequação, primeiro, temos que lembrar do seguinte, que meio é o cosseno do arco de 60 graus. E que raiz quadrada de 3 sobre 2 positivo é o cosseno do arco de 30. Então, eu vou usar esses valores para começar a resolver a minha equação. Então, vou ter isso aqui. Ó. Eu não tenho aqui menos raiz quadrada de 3 sobre 2? Ou seja, esse aqui é o valor negativo do cosseno do arco de 30 graus. Portanto, eu vou substituir este valor por menos cosseno do arco de 30 graus. Então, eu vou ficar com menos cosseno do arco de 30 graus é menor que o cosseno de x, que por sua vez é menor que o cosseno do arco de 60 graus, porque meio é o mesmo valor que o cosseno do arco de 60 graus. Portanto, eu terei isso aqui. Cheguei aqui, próxima etapa. Bom, virá aqui após o meu anúncio. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir com este canal de forma voluntária, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, ó. A próxima coisa que eu farei agora para resolver este exercício é o quê? Achar o valor positivo desse menos cosseno de 30 graus. Para achar esse valor é muito fácil, basta pegar e aplicar essa regra aqui, ó. Como o arco de 30 graus ele se encontra no primeiro quadrante, se eu quiser achar o valor positivo do menos cosseno do arco de 30 graus, basta fazer o quê? Pegar e aplicar essa regra aqui, ó, 180 graus menos o arco de 30 graus. Então, vou ter o quê? Negativo com negativo, positivo. 180 graus mais 30 graus, 210 graus. Então, isso quer dizer o quê? Que o arco de 210 graus é o arco cujo cosseno vale menos raiz quadrada de 3 sobre 2. É simplesmente isso. Então, isso aqui ó, é uma aplicação, né, de um princípio da trigonometria que faz com que você obtenha o valor positivo. Quando você, por exemplo, imagine que aqui fosse ó, menos cosseno de 60 graus. Caramba, eu quero achar o arco que possui esse valor, que é o valor negativo do cosseno de 60 graus, só que eu quero achar esse arco. Simples, ó. Você pegaria e colocaria 180 graus menos 60. Aí você daria o quê? 180 graus mais 60. E com isso você teria o arco de 240 graus. Então você acharia esse arco. No caso, ó, eu não sabia de cabeça quanto que era, qual era o arco cujo cosseno era menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas eu sabia que menos raiz quadrada de 3 sobre 2 raiz quadrada de 3 sobre 2 é o cosseno do arco de 30 graus. Então sei o quê? Que este aqui é o valor negativo do cosseno do arco de 30 graus. Portanto, eu substituí por menos cosseno do arco de 30 graus. Agora, eu quero achar qual é o arco que possui este valor aqui, ó, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Sendo que a única informação que eu tenho é o quê? Que esse valor é o valor negativo do cosseno do arco de 30 graus. Então, aplica essa regra aqui e eu acho. Com isso, nós vamos ter o quê? Que cosseno de 210 graus é menor que cosseno de x, que por sua vez é menor que o cosseno de 60 graus. Então, eu vou poder substituir ó, isso aqui por isso. Isso vai facilitar na minha resolução. Agora, próxima etapa. Eu irei agora converter o arco de 210 graus e o de 60 graus para radiano. Agora, como eu vou fazer isso? Aplicando a regra de 3 padrão de conversão. 180 graus estará para π, assim como o arco que eu quero descobrir o valor em radiano estará para x. Vou multiplicar em x, então vou ter 180 graus vezes x igual a 210 graus vezes π. Vou isolar x. X, portanto, vai ser igual a 210 graus vezes π dividido por 180 graus. A próxima etapa é dividir em cima e embaixo por um arco que é o divisor comum entre 210 graus e 180 graus. No caso aqui, como ambos são múltiplos do arco de 30 graus, então esse divisor comum vai ser o próprio arco de 30 graus. Então vou ter aqui, ó, 210 graus vezes π dividido por 30 graus, 7π. 180 graus dividido por 30 graus, 6. Então eu tenho que o valor em radiano do arco de 210 graus é 7π sobre 6. Vou fazer o mesmo para o arco de 60 graus. Então vamos usar a mesma regra de 3, vamos multiplicar em x,
vamos ter 180 graus vezes x igual a 60 graus vezes π. Isolando x, vamos ter x igual a 60 graus vezes π dividido por 180 graus. E agora vamos o quê? Procurar um arco, que é o divisor comum entre 60 graus e 180 graus. Neste caso, é o próprio arco de 60 graus. Então, vou ter 60 graus vezes π dividido por 60 graus, π. 180 graus dividido por 60 graus, 3. Então, o valor em radiano do arco 60 graus é π sobre 3. Logo, eu vou poder voltar aqui para a minha equação e substituir. Então, onde eu tinha cosseno de 210 graus, eu vou ter cosseno de 7π sobre 6. Onde eu tinha cosseno de 60 graus, eu vou ter cosseno de π sobre 3. Então, a desigualdade agora é cosseno de 7π sobre 6 é menor que cosseno de x, que por sua vez é menor que cosseno de π sobre 3. Agora, prosseguindo. Eu vou começar agora a resolver em pedaços. Eu vou começar aqui, ó, pela desigualdade. Cosseno de 7π sobre 6 menor que cosseno de x. Isso é o mesmo que cosseno de x maior que cosseno de 7π sobre 6. Agora, lembre-se, sempre que nós tivermos uma inequação do tipo cosseno de x maior ou no mínimo igual, nós temos este modelo aqui de inequação trigonométrica. Que diz o quê? Que o conjunto verdade vai ser o quê? X maior ou no mínimo igual a zero e menor que alfa, ou x maior que 2π menos alfa e menor ou no máximo igual a 2π. Tendo isto em mente, o que nós precisamos? Achar o alfa para resolver. Aqui achar o conjunto verdade. Qual vai ser o alfa? Qual é o valor de alfa? Simples. O alfa é o 7π sobre 6. Ou seja, é o valor em radiano do arco de 210 graus. Então, vou ter aqui, ó, 7π sobre 6 e aqui 2π menos 7π sobre 6, porque não era 2π menos alfa? O alfa não é 7π sobre 6, então 2π menos 7π sobre 6. Agora, 2π menos 7π sobre 6 vai dar quanto, gente? Vamos lá, o MMC aqui vai ser o próprio 6, então a gente vai ter 6 vezes 2π, 12π. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes menos 7π, menos 7π. 12π menos 7π, 5π. Então a gente tem o quê? Que 2π menos alfa é 5π sobre 6. Então nós temos aqui, ó, 5π sobre 6. Agora, observe. Nós temos esse conjunto verdade para essa metade aqui, ó, da inequação, que é x pertence aos reais, tal que x é maior ou no mínimo igual a zero e menor que 5π sobre 6, ou x é maior que 7π sobre 6 e menor no máximo igual a 2π. Aí agora vocês perguntam, calma aí, houve uma inversão, por quê? O nosso alfa não era 7π sobre 6, o nosso 2π menos alfa não era 5π sobre 6, não era para ser x maior ou no mínimo igual a zero e menor que 7π sobre 6, ou x maior que 5π sobre 6 e menor ou no máximo igual a 2π? Observe, gente, como nós lá atrás alteramos o sinal, porque nós tínhamos aqui, ó, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Nós substituímos isso por menos cosseno de 30 graus. E depois nós achamos o quê? O arco de 210 graus, que era o arco que possui este valor aqui, ó, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. E nós substituímos na forma. Isso vai fazer o quê? Com que um sinal inverta. Então, inverte aqui o sentido da inequação. O nosso alfa vem aqui para baixo e o nosso 2π menos alfa sobe para cima. Então, a gente vai ficar com isso aqui mesmo, por causa desse detalhe. Agora, tenha em mente, ó, que se você estiver em dúvida, caramba, porque isso aqui, ó, se você converter 5π sobre 6, que está em radiano para grau, isso vai fazer mais sentido. Por quê? Ao fazer a conversão, nós vamos obter isso aqui, ó. Fazendo a conversão, ó, 180 graus está para π, assim como 5π sobre 6, ó, vai estar para x, ou x vai estar para 5π sobre 6, porque x agora é o valor o quê? Em grau, que eu quero descobrir do valor em radiano, que é 5π sobre 6. Vamos multiplicar aqui em x, vamos ter, ó, x vezes π igual a 180 graus vezes 5π sobre 6. Isolando x, vamos ter que x é igual a 180 graus vezes 5π sobre 6 dividido por π. 180 graus vezes 5π dá o quê? 900 graus vezes π. 900 graus vezes π dividido por 6, 150 graus vezes π. Então, 150 graus vezes π dividido por π, 150 graus. Então, observe, o que nós temos aqui é o quê? Ó? X maior ou no mínimo igual ao ângulo de 0 graus e menor que o ângulo de 150 graus, ou x maior que o ângulo de 210 graus, porque 7π sobre 6 é o valor em radiano do ângulo de 210 graus, e menor ou no máximo igual ao ângulo de 360 graus, que vale o quê? 2π.
Então, é isso que está sendo dito aqui nesse conjunto verdade. É por isso que eu disse, ó, se você converter de radiano para grau, você vai ficar mais claro o porquê que houve aqui ó, essa inversão. Por que que o 2π menos alfa, que no final ficou 5π sobre 6, veio aqui para cima e o 7π sobre 6 veio para baixo. Porque dentro do ciclo trigonométrico, para que faça sentido o conjunto verdade, essa mudança teria que acontecer. Agora, prosseguindo. Vamos agora resolver a outra metade da inequação, que é o quê? Cosseno de x menor que cosseno de π sobre 3. Agora, gente, sempre que a gente tiver uma inequação do tipo cosseno de x menor ou no máximo igual, nós vamos estar neste modelo aqui de inequação, cujo o conjunto verdade é o quê? X pertence aos reais, tal que x é maior do que alfa e menor que 2π menos alfa. Portanto, ó, nós temos aqui cosseno de x menor que cosseno de π sobre 3. O nosso alfa é o π sobre 3, que é o valor em radiano do arco de 60 graus. Então, ó, nós vamos ter aqui π sobre 3 e aqui 2π menos π sobre 3. Agora, 2π menos π sobre 3 vai dar quanto, gente? Vai dar o quê? O MMC aqui vai ser o próprio 3, então vai ter 3 vezes 2π, 6π. 3 por 3, 1. 1 vezes menos π, menos π. 6π menos π, 5π. Então, a gente tem o quê? Que 2π menos π sobre 3 é igual a 5π sobre 3. Logo, nós temos isso aqui, ó. π sobre 3, 5π sobre 3. Então, o conjunto verdade aqui é o quê? X pertence aos reais, está o quê? X é maior que π sobre 3 e menor que 5π sobre 3. Agora que nós temos esses dois conjuntos verdades na nossa equação, a gente vai ter que fazer o quê? Uma intersecção entre eles. Então, temos aqui, ó, conjunto verdade número 1, conjunto verdade número 2. Vamos fazer a intersecção. Mas antes de fazer essa intersecção, a gente tem que ter aqui uma ideia o quê? Dos valores dos arcos, para ficar mais claro. Porque a gente está aqui ó, com todos os valores em radiano, e a gente pode pensar assim, calma aí, tá, como é que eu vou saber que π sobre 3, principalmente aí quem não compreende muito bem os valores em radianos, não tem de memória, caramba, 5π sobre 3 é maior ou menor que 5π sobre 6 ou que 7π sobre 6? Como é que eu encaixo isso no ciclo trigonométrico? Como é que eu vou fazer essa intersecção direito? Simples, gente. Para você saber qual vai ser a ordem crescente aqui ó, dos valores, converta tudo para grau, para ficar mais fácil para você. Então, ó, 5π sobre 6 que a gente já converteu para grau, né? É o arco de 150 graus. 5π sobre 3, aplicando a mesma regra, a gente vai obter o quê? O arco de 300 graus. Então, observe, ó, a gente tem ó, que π sobre 3 é o arco de 60 graus, 7π sobre 6 é o arco de 210 graus, e 5π sobre 6 é o arco de 150 e 5π sobre 3 é o arco de 300 graus. Com isso vai ficar mais fácil para a gente colocar na ordem crescente ali e fazer a intersecção. Fazer a intersecção a gente vai ter isso aqui, ó. Primeiro conjunto verdade. X maior ou no mínimo igual a zero e menor que 5π sobre 6. Ou x maior que 7π sobre 6 e menor ou no máximo igual a 2π. Segundo conjunto verdade. X maior que π sobre 3 e menor que 5π sobre 3. Observe, ó. Por que foi interessante converter os valores que estavam em radiano para grau? Para saber justamente ó, onde posicionar aqui na hora de fazer a intersecção. Porque, caramba, se você não soubesse de cabeça que o arco 7π sobre 6 é menor que 5π sobre 3, você poderia pegar o quê? Colocar ele mais à frente. Aí na hora da intersecção você acabaria errando né, a resposta final. Agora, prosseguindo, ó, a intersecção vai ser o quê? Ó? π sobre 3, 5π sobre 6, 7π sobre 6, 5π sobre 3. Então a gente vai ter o quê? Que o conjunto verdade aqui, fazendo a intersecção, será x pertence aos reais, tá o quê? X é maior que π sobre 3 menor que 5π sobre 6, ou x maior que 7π sobre 6 e menor que 5π sobre 3. Então vamos ter isso aqui, ó. E para a solução geral, vai ser x pertence aos reais, tá o quê? π sobre 3 mais k vezes 2π é menor que x, que por sua vez é menor que 5π sobre 6 mais k vezes 2π, ou 7π sobre 6 mais k vezes 2π é menor que x, que vai ser menor que 5π sobre 3 mais k vezes 2π, com k pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas se tiver restado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueça de deixar aí o like de vocês, e se vocês tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.